Entra em vigor o Cadastro Nacional dos Bons Motoristas. Novo programa cria benefícios para o trabalho de mulheres que têm filhos. Russos formam fila para fugir depois da convocação de Vladimir Putin para a guerra. Na Ucrânia, a emoção é de quem volta para casa depois da reconquista da cidade invadida. Brasil bate recorde na produção animal e já tem mais bois no pasto do que habitantes. Petrobras reduz preço do gás de cozinha em mais 6%. Anvisa manda tirar macarrão do mercado por suspeita de contaminação. E a primavera começou agora, com a perspectiva de bons negócios para o mercado das flores. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Milhares de pessoas estão formando filas e lotando os aeroportos para tentar fugir da Rússia. A situação foi provocada pela convocação do presidente Vladimir Putin de 300 mil reservistas para reforçarem as tropas na guerra com a Ucrânia. E hoje, o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, que já foi presidente do país, reforçou as ameaças nucleares feitas por Vladimir Putin. Medvedev disse que seu país está pronto para defender os territórios conquistados na Ucrânia com armas nucleares estratégicas, indo de acordo com as palavras ditas por Putin em seu discurso à nação. Ele também defendeu a realização dos referendos em regiões separatistas ucranianas, reforçando que o governo russo não voltará atrás em sua decisão. O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia ainda disse que os chefes de Estado do Ocidente e os países da OTAN precisam entender que a Rússia escolheu seu próprio caminho. Em meio à crescente tensão no leste europeu, os dois países realizaram hoje a maior troca de prisioneiros desde o início da guerra, fato que causou surpresa em forças políticas de ambos países. O acordo libertou cerca de 215 ucranianos, a maioria capturada após a queda de Mariupol. Em troca, a Ucrânia enviou de volta 55 russos e ucranianos pró-Moscou, além de Viktor Medvedchuk, líder de um partido pró-Rússia que havia sido banido e enfrentava acusações de traição. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a troca, que envolveu a ajuda da Turquia e da Arábia Saudita, estava em preparação há muito tempo e envolveu intensa negociação. Um dia após o pronunciamento de Putin convocando mais de 300 mil reservistas do exército para se juntar às tropas russas, diversos homens e até mesmo famílias inteiras estão procurando alguma forma de fugir do país, seja pelas rodovias ou pelos aeroportos. Nas redes sociais é possível ver imagens de terminais de aeroportos lotados de homens que buscam comprar qualquer passagem para longe do país. A Finlândia, país da União Europeia com a maior fronteira com a Rússia, disse que o fluxo de entrada de cidadãos da Rússia no país aumentou na noite desta quarta-feira. Já a Estônia, a Lituânia, a Letônia e a Polônia anunciaram que não vão mais permitir a entrada de cidadãos da Rússia. A corrida por passagens para fora da Rússia fez com que os preços de passagens só de ida custassem acima dos R$25 mil. Para se ter uma noção, o único voo disponível nesta quinta-feira de Moscou para Belgrado, na Sérvia, custava mais de R$45 mil. Apesar dos registros de filas em aeroportos e fronteiras terrestres e a enorme procura por passagens para fora da Rússia, o Kremlin diz que os relatos são exagerados. A Comissão Europeia disse que desde o início da guerra, 500 mil de pessoas fugiram do país. O número deve aumentar nas próximas semanas, diante da fuga de homens em idade militar que buscam fugir da convocação para a guerra. Os protestos contra as políticas aplicadas por Vladimir Putin também se intensificaram nas últimas horas. Até o momento,
1.200 pessoas foram presas. A Promotoria de Moscou alertou que organizar ou participar de protestos pode levar até 15 anos de prisão. Os protestos de quarta-feira foram os primeiros contra a guerra em todo o país, desde que os combates começaram no final de fevereiro. A OTAN disse que não vai aceitar os resultados dos referendos organizados pela Rússia em regiões ocupadas na Ucrânia com o objetivo de anexar o território a seu país. A organização disse também rejeitar, nos termos mais fortes possíveis, a possibilidade de realização dos referendos, que classificou como farsa. No sentido contrário, a boa notícia é o reencontro de quem teve que sair da Ucrânia e, depois de passar meses longe de amigos e familiares, está voltando para casa. Olga Volkova chorou quando teve que deixar sua casa de campo devido à invasão das tropas russas. Mas agora, as lágrimas são de alegria por poder retornar a Troitsk. Ela finalmente conseguiu se reunir com o irmão e a cunhada depois de mais de 6 meses sem poder se ver. Tudo dentro de mim está tremendo, estou muito feliz. Hoje me levantei, estava chovendo e eu disse, vamos para a cidade. Antes da guerra, Olga e seu marido Alex, um caminhoneiro aposentado, iam à sua casa de campo várias vezes por mês para cuidar da horta. Ao retornar, a casa estava intacta. Troitsk é uma pequena cidade composta por fileiras de casas com hortas, patos e um lago de pesca, localizado entre os vastos campos de girassóis do nordeste da Ucrânia. Em 25 de fevereiro, o segundo dia da invasão, o repentino avanço russo em Kharkiv rapidamente engoliu a cidade. Olga não estava lá, mas sua amiga Ana conta o que aconteceu. Foi uma ocupação real. Eles nos revistaram a fundo. Entraram em nossas casas, verificaram nossos documentos, revistaram todos os lugares. Os armários, os porões, olharam todas as partes. O dia da libertação não foi menos intimidante. Os moradores ouviram explosões na cidade vizinha de Shevchenkov e depois observaram a chegada dos tanques. Mas eles ficaram aliviados quando perceberam que era a 92ª Brigada do Exército Ucraniano. As forças russas usaram Troitsk como rota de abastecimento e patrulharam a área, mas não estabeleceram uma base na cidade. O russo é a língua mais falada na região de Kharkiv, mas a cidade resistiu ao avanço de Moscou e os habitantes de Troitsk rechaçaram a invasão de Putin. No dia 7 de setembro, a contraofensiva surpresa ucraniana empurrou as tropas russas para o leste, levando alegria e alívio aos moradores. Uma criança de 7 anos e um jovem de 23 foram libertados na manhã de hoje após serem mantidos reféns por cerca de 16 horas em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o sequestro só terminou depois que o criminoso foi baleado por um atirador de elite. O sequestro começou na quarta-feira, por volta das 6 horas da tarde, quando o homem chegou à casa da ex-mulher e deu início às agressões. Depois que a ex-companheira conseguiu fugir, a criança e o jovem foram feitos reféns. O sequestrador estaria inconformado com o término do relacionamento com a mãe da criança, que mora com ela. Já o rapaz de 23 anos, mantido refém, é irmão de criação da mulher. Os policiais militares que participaram da operação disseram ter visto pelas janelas da casa o sequestrador com um revólver nas mãos. O Batalhão de Operações Especiais foi acionado e tentou negociar a libertação das vítimas, mas o sequestrador continuava alterado e ameaçava matar os reféns e se suicidar. A alternativa foi o sniper ou o atirador de elite, que acertou o rosto do rapaz, que não corre risco de morrer. Ele foi encaminhado ao hospital e as 2 vítimas deixaram o local escoltadas por policiais do BOPE. A Fiocruz participa de uma campanha internacional pela erradicação da poliomielite até 2026. A baixa adesão à vacinação contra a paralisia infantil preocupa o mundo. A poliomielite volta a ser uma ameaça global. A Organização Pan-Americana de Saúde afirmou que o Brasil, a República Dominicana, o Haiti e o Peru correm um risco muito alto de reintrodução da poliomielite, a popularmente chamada paralisia infantil.
Essa ameaça aparece em meio à queda na demanda pela vacinação contra a doença, que no início de setembro chegava a 34% de adesão do público-alvo, menores de 5 anos. Por conta disso, um grupo de pesquisadores internacionais assinaram e lançaram uma declaração científica para alertar sobre a necessidade urgente de se alcançar um mundo livre da pólio. A paralisia infantil é uma doença contagiosa aguda, causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos. No Brasil, a Fiocruz tem um projeto que tenta estabelecer uma rede de colaboração entre instituições e ações de apoio ao Programa Nacional de Imunizações para reverter a tendência de queda nas coberturas vacinais. A campanha nacional contra a paralisia infantil acontece até o dia 30 deste mês. E veja a seguir, Anvisa manda tirar macarrão do mercado por suspeita de contaminação. E veja também, novo programa cria benefícios para o trabalho de mulheres que têm filhos. Foi publicada hoje no Diário Oficial a lei que cria o programa Empresa Mais Mulher, que tem como objetivo dar apoio a quem trabalha e tem filho para dar atenção. Além de facilitar a volta de mães ao mercado, a lei garante benefícios econômicos para as empresas e mulheres empreendedoras. A lei moderniza as relações de trabalho entre empregadores e pais e mães de crianças de até 6 anos. As medidas também beneficiam pais de filhos com algum tipo de deficiência sem limite de idade. Eles terão preferência para atuar em home office nas empresas que tiverem essa possibilidade, horários de entrada e saída flexíveis e autorização para adiantar férias ou bancos de horas. Além disso, a lei prevê que não haverá diferença entre salários entre homens e mulheres que exercem atividades iguais na mesma empresa. Onde existe mais de 30 funcionárias acima de 16 anos, deve haver uma sala para a amamentação dos filhos das empregadas ou ser pago o reembolso creche. Quando a empresa entende a importância do retorno dessa mulher, oferecendo creche interna, sala de apoio com amamentação, flexibilidade de horário, essas estratégias, conseguem oferecer uma tranquilidade, uma leveza na qual a mulher consegue executar o seu trabalho e não ficar longe do seu bebê. Para os pais, a lei prevê autorização de ir com a companheira grávida em até 6 consultas durante a gestação e possibilidade de suspender o contrato de trabalho quando a licença maternidade da mãe da criança terminar. As empresas deverão informar aos funcionários sobre o reembolso creche e os demais direitos previstos na lei. Depois, a empresa poderá ganhar do governo federal o selo do programa Emprega Mais Mulher. Com esse selo, além de demonstrar boas práticas, a empresa poderá ter acesso a crédito diferenciado. O programa também incentiva o microcrédito para mulheres empreendedoras. Ele traz também o apoio para que essas mulheres possam ter acesso ao crédito do microcrédito em condições mais benéficas ainda, a taxas de juros inferiores às taxas do microcrédito e, além disso, ele traz benefícios para as empresas. O professor e consultor econômico William Bagdasarian explica que à medida em que o programa flexibiliza as relações de trabalho, gera benefícios para as empresas e a sociedade como um todo, mas precisa ter a devida publicidade para que, de fato, entre em vigor. A não ser que o programa passe a ser divulgado e as pessoas tomem conhecimento disso, parte do programa pode se tornar letra morta, né? Como a grande parte das empresas não sofre fiscalização do Ministério do Trabalho, se as empresas não tiverem noção de que elas têm que adotar essas práticas benéficas ao mercado de trabalho das mulheres, pode ser que as mulheres não se beneficiem. Vamos lembrar que a possibilidade de deixar uma criança na creche libera a mulher para poder ir para o mercado de trabalho e aumentar a renda da família e a própria renda da sociedade. E a taxa de desemprego de julho foi a menor desde 2015. Em um ano, são quase 4 milhões a menos de desocupados.
O levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia apontou que a taxa de desemprego no mês de julho foi de 8,9%. Em relação ao igual período do ano anterior, a queda é de 3,9 pontos percentuais. Em julho de 2021, a taxa de desemprego calculada pelo IPEA foi de 12,8%. Os cálculos foram feitos com base nos dados da PNAD contínua, divulgada pelo IBGE. O resultado foi uma taxa de desocupação de 8,9% em julho, a menor desde julho de 2015, segundo o IPEA. Em um ano, houve uma redução de 28,7% da população desocupada. São quase 4 milhões de desempregados a menos, passando de 13 milhões e 600 em julho de 2021 para 9 milhões e 700 em julho de 2022. No período compreendido entre os meses de maio e julho, o contingente de pessoas ocupadas foi de 98 milhões e 700, um recorde na série histórica iniciada em 2012, também segundo os números da PNAD contínua. O valor da produção de origem animal bateu recorde no ano passado, chegando a 94 bilhões de reais, aumento de 21%. Um dos destaques foi o rebanho bovino de 224 milhões de cabeças, maior que o número de habitantes. O produto que mais se destacou nesse período foi o leite de vaca, que concentrou 74% do montante, fator que ajudou o Minas Gerais a ser o estado com o maior valor da produção de origem animal, com quase 22 bilhões de reais. Durante essa época, o rebanho bovino brasileiro atingiu a marca de 224 milhões e 600 mil cabeças no fim do ano passado. Mesmo com a queda no volume de exportações, o faturamento subiu puxado pelo aumento dos preços internacionais. Entre os principais países de destino, a China manteve a liderança nas importações da carne bovina brasileira, mesmo com o embargo que impôs ao Brasil entre setembro e dezembro após a identificação de 2 casos do mal da vaca louca. Já a região sul viu seu número de aves chegar a 742 milhões, quase metade de todas presentes no país. O rebanho brasileiro de suínos chegou ao número recorde de 42 milhões e 500 mil animais, ocasionando o crescimento ao abate de diversos suínos, para que as exportações seguissem aquecidas, chegando a valores jamais registrados. Já a classe dos caprinos e ovinos apresentaram queda no ano passado. Foram quase 12 milhões de caprinos, 178 mil cabeças a menos, e 20 milhões e 500 mil ovinos, 85 mil cabeças a menos. O mel, com 56 mil toneladas, cresceu principalmente na região sul, nordeste e sudeste. Seu preço médio nacional passou de R$ 12,07 o quilo para R$ 15,30. O que colaborou para as exportações de mel crescerem mais de 60% em faturamento. Já falando de piscicultura, a atividade foi identificada em quase 3.500 municípios no ano passado, com mais de 360 mil toneladas. A principal espécie produzida foi a tilápia, número que corresponde a mais de 64% da produção total de peixes. E junto com as carnes, a proteína dos ovos está fazendo sucesso para a balança comercial brasileira. As exportações de ovos cresceram mais de 60% neste ano. Até agosto, as vendas movimentaram mais de 16 milhões de dólares. O levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal revelou que a receita das exportações brasileiras de ovos, considerando os produtos in natura e processados, fechou agosto de 2022 em quase $1,5 milhão de dólares, 20,5% a mais que o vendido em agosto do ano passado. No acumulado entre janeiro e agosto, as vendas brasileiras tiveram receita de mais de 80 milhões de reais, número 61,7% maior que o efetivado no mesmo período de 2021, com pouco mais de 50 milhões de reais. A alta acumulada é de 13,5% nos 8 primeiros meses deste ano, com cerca de 7.500 toneladas em 2022 contra 6.700 toneladas em 2021. Os Emirados Árabes Unidos seguem como principais destinos das exportações brasileiras de ovos. Em segundo lugar está o Japão, com volume 40% maior que o embarcado em 2021.
A intenção de consumo das famílias registrou 84,4 pontos no mês de setembro, avançando 1,4% em relação a agosto. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que aponta como resultado a melhora na avaliação no mercado de trabalho e da renda atual. Após decisão das taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos, o dólar fechou em queda nesta quinta-feira, de 1,10%, sendo negociado a R$ 5,11 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,91% aos 114.070 pontos. A Petrobras anunciou uma redução de 6% no preço do gás de cozinha vendido em botijão. Com a segunda queda no mês, o quilo vendido às distribuidoras passará amanhã para R$ 3,78. O preço do GLP havia sido alterado pela última vez no dia 13 de setembro, quando o quilo passou de R$ 4,23 para R$ 4,03, equivalente a R$ 52,34 por 13 quilos. Em abril, já havia sido reduzido de R$ 4,48 para R$ 4,23 por quilo. Antes, vinha em trajetória de alta. Em março, o gás de cozinha vendido pela Petrobras havia sido reajustado em 16,1%. Em outubro do ano passado, a alta havia sido de 7,2% e em julho do mesmo ano de 6%. Na semana encerrada, em 17 de setembro, o botijão foi vendido em média a R$ 113,25 no país. Desse valor, R$ 54,34 referem-se à Petrobras. Os impostos federais sobre o gás de botijão estão zerados até o final deste ano. O governo reduziu de 25% para apenas 6% as alíquotas do imposto de renda incidente sobre os gastos que os brasileiros fazem no exterior. A medida, que começará a ser aplicada no ano que vem, valerá durante 5 anos. A partir daí, haverá um crescimento progressivo da alíquota, mas que não deverá passar de 9%. A redução vai beneficiar gastos de até R$ 20 mil, que pessoas físicas e jurídicas fazem em viagens de turismo, negócio, serviço ou de treinamento ou em missões oficiais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de massas alimentícias das empresas Queixe e da Apetitos por usarem o aditivo alimentar propileno glicol. A medida acontece após uma investigação realizada pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento identificarem que as empresas adquiriram e usaram a substância contaminada como ingrediente na linha de produção de suas massas. Por esse motivo, as marcas foram obrigadas a retirar do mercado todos os seus produtos. A Queixe é responsável pela produção e comércio de vários tipos de massas orientais, como yakisoba e lamen. Por esse motivo, conforme a orientação da agência sanitária, as empresas que tenham as massas da Queixe não deverão comercializá-las e nem utilizá-las. Já os consumidores que tenham comprado os produtos também não devem fazer o uso. A Apetitos, que produz bifinhos e petiscos para cães, também teve que retirar seus produtos do estoque. Agora já são 5 as empresas que tiveram determinação para o recolhimento de seus produtos após a detecção do uso de 2 lotes da substância chamada propilenoglicol, contaminados com monoetilenoglicol. O etilenoglicol é um produto tóxico, geralmente utilizado para refrigeração. Ele é encontrado em baterias, motores de carro, freezers e geladeiras. Já o propilenoglicol é utilizado pelo setor industrial, na fabricação de alimentos para humanos e animais. O uso dessas substâncias é permitido, desde que seja adquirido de empresas registradas. Em nota, Apetitos ressaltou a qualidade de seus produtos e disse que todos esses procedimentos são feitos conforme determinações do Ministério Público. Vale lembrar que desde o mês de agosto, diversas investigações estão acontecendo para que possam ser investigadas as mortes de cães por suspeitas de intoxicação pelas substâncias.
E a seguir, uma tentativa de golpe usando o título de eleitor. E ainda, entra em vigor o Cadastro Nacional dos Bons Motoristas. Um alerta do Tribunal Superior Eleitoral. Tem gente recebendo comunicados de golpistas que se passam pela Justiça Eleitoral para roubar dados. O Tribunal Superior Eleitoral não envia e-mails, mensagem de texto, WhatsApp, Telegram ou qualquer outro tipo de comunicado para avisar ao eleitor sobre a suspensão do título. O tribunal foi informado de que algumas pessoas estão recebendo mensagens que dizem que o título será suspenso, com um link para regularizar a situação. Mas se trata de um golpe. A Justiça Eleitoral não entra em contato com o eleitor, nem pede nenhum tipo de dado por mensagem. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu título, local de votação ou qualquer outra questão relacionada às eleições, entre em contato com o cartório eleitoral na sua cidade ou acesse a página do TSE no menu Autoatendimento do eleitor. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Faltam menos de 2 semanas para o primeiro turno das eleições e os preparativos para a votação seguem a todo vapor. Em Brasília, o Tribunal Regional Eleitoral iniciou o processo de lacração das urnas eletrônicas. Funcionários do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal passaram a quarta-feira trabalhando nas urnas eletrônicas que vão ser usadas no primeiro turno do pleito no próximo dia 2 de outubro. De acordo com a Agência Brasil, todas as urnas a serem utilizadas, incluindo a contingência, devem passar pelos processos de geração de mídias, carga e lacração. Então esse momento é muito importante para a Justiça Eleitoral, porque nós estamos preparando essas urnas para os dias das eleições e após a instalação da mídia, nós colocaremos um lacre em cada urna. E esse lacre é assinado pelo juiz da zona eleitoral. E esse lacre vai constatar a integridade, a segurança, a confiabilidade da urna eletrônica. A geração das mídias consiste na gravação dos dados dos eleitores da sessão e dos nomes e fotos dos candidatos em cartões de memórias. E os lacres são produzidos pela Casa da Moeda. Então, 1.000 urnas serão preparadas por dia. Serão lacradas, estarão preparadíssimas para o dia da votação. E no total, aqui no Distrito Federal, nós vamos ter 6.748 urnas eletrônicas, todas seguras e confiáveis. Depois de preparadas, as urnas são encaixotadas e vão ser enviadas para as respectivas sessões eleitorais, onde os eleitores do DF vão escolher os próximos deputados distritais, deputados federais, senador, governador e presidente. Uma pesquisa realizada pela rede Nossa São Paulo e divulgada hoje revelou que o paulistano passou a gastar, em média, 18 minutos a mais por dia em deslocamentos pela cidade em relação ao ano passado. No Dia Mundial Sem Carro, o estudo mostrou também que de cada 10 pessoas, 6 se deslocam a pé, mas não se sentem seguras. Até 2021, os moradores de São Paulo levavam, em média, 2 horas e 1 minuto por dia para se locomover. Neste ano, a média passou para 2 horas e 19 minutos. A alta interrompe um ritmo de queda que ocorria desde 2018 nessa estatística. O estudo revelou que o tempo médio de deslocamento aumentou 15 minutos para a atividade principal do dia e voltou a um patamar próximo ao de 2020. O número de paulistanos que disseram se sentir pouco ou nada seguros ao atravessar as ruas na faixa de pedestres subiu de 68% em 2021 para 73% neste ano. Ao andar pelas calçadas, de 69% para 73%. A sensação de insegurança também aumentou entre aqueles que andam em ciclovias e ciclofaixas, de 78% para 80%. O padrão se repetiu nas questões sobre como se sentem ao atravessar pontes, viadutos e passarelas, bem como passar por baixo de pontes e viadutos. Segundo uma pesquisa, a maioria dos brasileiros confia em notícias divulgadas em plataformas de mensagens.
Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Reuters com mais de 2.000 pessoas, mais de 50% disseram que acreditam no que é divulgado tanto via WhatsApp como no Google. A confiança é um pouco menor, mas elevada, nas informações que encontram no Facebook, no YouTube e no Instagram. Os brasileiros usam o WhatsApp com frequência por várias razões, incluindo se informar. A rede seria a mais usada no país, alcançando 84% da população. E os assuntos são os mais variados, mas as notícias que mais impactam os usuários destes locais da rede da internet são de origem política. Este levantamento, que também foi feito nos Estados Unidos, Reino Unido e na Índia, revelou uma situação inversa ao que acontece aqui. Nos outros países, a população confia mais nos noticiários jornalísticos e muito menos nas plataformas. A mancha de poluição do rio Tietê em São Paulo cresceu neste ano. A água de boa qualidade foi reduzida de 124 quilômetros no ano passado para apenas 60 quilômetros, de acordo com o relatório da Fundação SOS Mata Atlântica. Nos últimos 12 meses, a mancha de poluição aumentou 40%, passando de 85 quilômetros em 2021 para 122 quilômetros atualmente. Os dados são do Observando o Tietê 2022, divulgado nesta quinta-feira, Dia do Rio Tietê. Segundo a Fundação, o estudo foi realizado por 35 grupos voluntários entre setembro de 2021 e agosto deste ano, desde a nascente, em Salesópolis, até Barra Bonita. Dos 576 quilômetros monitorados, a poluição tornou a água imprópria em 21,18% do trecho. Dados que apontam comprometimento nas bacias do Alto Tietê, Sorocaba Médio Tietê e Piracicaba Capivari Jundiaí, que correspondem à metade da bacia hidrográfica do rio Tietê. Com 1.100 quilômetros da nascente à foz, o Tietê corta o estado de São Paulo de leste a oeste e é dividido em 6 unidades de gerenciamento de recursos hídricos. É o maior rio paulista. A coordenação do programa Observando os Rios afirma que o grande motivo da perda de trechos com qualidade de água boa e da piora, principalmente em cidades no interior, ocorre pela transferência de sedimentos contaminados acumulados no reservatório de Pirapora do Bom Jesus para o Médio Tietê. Esses sedimentos têm altas cargas de demanda bioquímica de oxigênio e reúnem remanescentes de esgotos e lixo, defensivos agrícolas e fuligem de carros. Agora uma boa notícia para os motoristas, mas só para aqueles que não cometem ou não cometerem nenhuma infração por 1 ano a partir de hoje. Entrou em vigor o cadastro Bons Motoristas, ou seja, se não tiver pontuação na CNH, vai ganhar vantagens definidas por cada estado. O Registro Nacional Positivo de Condutores, conhecido como Cadastro de Bons Motoristas, já está valendo em todo o país. Os interessados já podem autorizar a inclusão no programa pelo portal de serviços do Senatran ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Com a iniciativa, as unidades da federação podem conceder benefícios fiscais ou tarifários, como descontos em impostos e pedágios para condutores que não tenham cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses. As vantagens oferecidas devem ser definidas por cada unidade da federação. Apesar do início do cadastro, os benefícios só começam a ser concedidos a partir do dia 13 de outubro. A medida foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o cadastro vai ser voluntário e não automático. Com isso, o motorista vai ter de manifestar interesse em ser incluído na lista por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou no site da Secretaria Nacional de Trânsito. O sistema deve ser atualizado mensalmente até o 8º dia útil de cada mês pela Secretaria Nacional de Trânsito. Que a lição fique para os futuros motoristas. Na Semana Nacional do Trânsito, que está sendo realizada em todo o país, as crianças de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ouvem até apresentações teatrais com orientações e esclarecimentos sobre a importância de seguir em frente com cuidado.
Teatro que leva informação e educação no trânsito para a criançada. Ali, ela ouve do pai, ouve da mãe um tipo de educação. E a educação escolar ainda continua sendo a que mais faz com que a criança cumpra as regras. A programação faz parte da Semana Nacional do Trânsito, que teve início dia 18 e segue até dia 25. Durante esse período, são realizadas atividades de educação para a construção do futuro. Nós estamos levando até as instituições de ensino o teatro, a abordagem educativa com os pais e faremos também alguns eventos. Tem seminário aí programado, adesivagem, para que a pessoa se comprometa realmente com essa segurança no trânsito. E toda a decoração nesta escola já faz alusão à Semana Nacional de Trânsito. São cartazes informativos para levar essa questão tão importante da paz no trânsito. E durante os ensinamentos, a criançada se diverte e interage. Trabalho que conta com a participação das escolas espalhadas pela cidade. E as nossas crianças, elas retêm muita informação. Então, esse foi o momento em que nós paramos para sensibilizar toda a nossa comunidade, a nossa família. E será que a criançada assimila? A pergunta é, como ter um trânsito seguro? Obedecer às ordens. E como hoje é o Dia Mundial Sem Carro, ou pelo menos deveria ser, dá para pensar como seriam as cidades sem tantos automóveis nas ruas. A data foi criada com o objetivo de conscientizar a população para o uso de opções alternativas para deixar o carro em casa. Em cidades do mundo todo, são realizadas atividades em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. O Dia Mundial Sem Carro estimula uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, além de propor que as pessoas revejam a dependência e que usem formas alternativas de mobilidade. Em Brasília, esse servidor público trocou o carro pela bicicleta há 20 anos e só lucrou com a decisão. Ele faz o trajeto diário de 12 quilômetros em meio às paisagens, sem enfrentar o trânsito e ganhando saúde com as pedaladas. Especialmente aqui na área central, Brasília realmente chama e eu acho que são muito atrativos, A quantidade de ciclovias, o relevo plano. Além dele, a esposa e os filhos também aderiram ao meio de transporte para ir à escola diariamente. A maioria é ciclovia, não tem muita rua, mas mesmo assim a gente tem que prestar atenção. A gente consegue ver a cidade por outra forma, sabe? De outro jeito, que não seja só dentro do carro. A gente consegue interagir com a natureza. E a seguir, STF diz que é dever do Estado garantir creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. E ainda, com a chegada da primavera, que está acontecendo agora, o mercado faz as contas para aumentar as vendas de flores. As doenças crônicas não transmissíveis matam mais de 40 milhões de pessoas todo ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Cerca de 17 milhões têm menos de 70 anos. As doenças crônicas não transmissíveis, como as cardíacas, o câncer e a diabetes, são responsáveis por 74% das mortes em todo o mundo. O relatório revelou que essas doenças seriam evitadas se as pessoas tivessem um estilo de vida mais saudável. O tabagismo, a dieta pouco saudável, o uso excessivo de álcool, o sedentarismo e a poluição do ar são considerados as principais causas das doenças crônicas. Por exemplo, o tabaco sozinho causa mais de 8 milhões de mortes a cada ano, e o número é semelhante se atribuído às dietas pouco saudáveis, seja por comer muito, comer demais ou comer alimentos de baixa qualidade. Já o consumo nocivo do álcool mata cerca de 1.700.000 pessoas anualmente, enquanto o sedentarismo é responsável por cerca de 830.000 mortes. Cerca de 86% das mortes prematuras ocorrem em países de baixa e média renda. No entanto, a organização disse que o problema tem solução, uma vez que os principais fatores de risco e seus tratamentos são conhecidos. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que é dever do Estado garantir vagas em creches e pré-escolas a crianças de 0 a 5 anos de idade.
garantia que já é prevista na Constituição. Mesmo assim, ministros julgaram a ação do município de Criciúma, que questionava a extensão desse direito. A maioria votou contra estabelecer condicionantes para o cumprimento da regra. No caso julgado, o município de Criciúma defendia que o poder público deveria cumprir esse papel na medida de suas possibilidades, já que nem sempre há recursos suficientes. Além disso, dizia que o poder judiciário não poderia interferir nos planos e metas municipais. O plenário fixou a tese de que a educação básica é direito fundamental assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata e declarou que vagas em creches e pré-escolas podem ser exigidas individualmente por meio de ações na Justiça. O recurso tem repercussão geral. Isso significa que a decisão do STF deverá ser seguida pelas demais instâncias do judiciário do país. 6 ministros já haviam votado a favor de confirmar a garantia constitucional, mas ainda havia divergência. Nesta quinta, o plenário formou maioria para não estabelecer condicionantes. O relator do caso, ministro Luiz Fux, votou para que a administração pública seja obrigada a matricular crianças de 0 a 5 anos em pré-escola ou creche, desde que ficasse comprovado que houve pedido administrativo prévio não atendido em prazo razoável e a incapacidade financeira de arcar com o custo. Ao final, o ministro concordou com a tese sem a inclusão de condições. O ministro André Mendonça acompanhou o relator, mas argumentou que devem ser garantidas as vagas de forma imediata para crianças a partir de 4 anos e de forma gradual para até 3 anos, garantindo um percentual mínimo de 50% da demanda até 2024, com base no Plano Nacional de Educação. Já o ministro Nunes Marques também acompanhou Fux, argumentando que a ausência dessa assistência implica danos irreparáveis para o desenvolvimento futuro do indivíduo e, consequentemente, do país. Chegou a hora do Esquenta Qatar 2022, nosso boletim diário que faz a contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam 59 dias. E hoje, Leonardo Félix fala da seleção da França, que é a atual campeã mundial e uma das favoritas para levar o título deste ano. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar da seleção francesa. Uma das principais favoritas para a conquista do Mundial, a França é a atual campeã mundial e chega para a defesa do título com um elenco fortíssimo. São muitos os destaques: Pogba, Mbappé, Benzema, entre outros. Mais recentemente, os azuis, comandados por Didier Deschamps, caíram nas oitavas de final da Eurocopa e foram eliminados da Nations League sem nenhuma vitória nos primeiros jogos contra Áustria, Croácia e Dinamarca. Os franceses estão no grupo D, com a Dinamarca, Tunísia e Austrália. É isso aí, faltam 59 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E agora há pouco, às 10 horas da noite, começou a primavera, a estação mais florida do ano, que marca a transição entre o inverno e o verão. Junto com ela, aumenta a procura por flores e plantas. Quem traz mais detalhes é o repórter Dionísio Gonçalves. Rosa, estrelícia e copo de leite são consideradas as flores mais bonitas do mundo. Apesar de ter uma vida muito curta, elas não deixam de representar os sentimentos. Com a chegada da primavera, cresce a busca por flores e plantas, incentivada também pela retomada de festas, casamentos e eventos. O mercado que já vinha vindo firme na parte de plantas ornamentais e flores em vaso, agora também recuperou a parte de flores de corte com a retomada das festas, casamentos e eventos. De acordo com o Ibraflor, Instituto Brasileiro de Floricultura, o número de vendas de flores para 2022 deve ser 12% maior se comparado ao ano anterior. No mundo, o Brasil é o que mais produz e o setor movimenta mais de 10 bilhões de reais por ano.
uma série de investimentos que toda a cadeia produtiva fez para melhorar a qualidade, a logística, a comercialização e todos os processos produtivos de uma maneira geral. E dessa forma, a previsão para 2022 é de um crescimento da ordem de 12%. Segundo o IBGE, no país são cultivadas mais de 2.500 espécies. O estado de São Paulo, além de ser o maior produtor, também é o que mais compra produtos de floricultura, gerando emprego de forma direta para mais de 209 mil pessoas. A primavera é a transição entre o inverno e o verão. A nova estação traz de volta a chuva, o aumento da umidade e o calor. Nem por isso ela deixa de ter a beleza e o encanto das flores. Eu costumo brincar que na minha vida, no meu dia a dia, todos os dias eu vivo essa estação maravilhosa que é a primavera, né? Mas quando chega de fato a estação, eu acho que as pessoas, elas têm esse acalento na alma de sentir a necessidade de florir o ambiente, já que as flores desabrocham em abundância nesse período, né? Mas no meu caso, todos os dias é primavera. Roberto tem uma plantação em seu apartamento e desde muito cedo possui uma relação direta com a terra e a natureza. A minha história com flores começou desde muito cedo, muito criança, né? Eu vim de uma família e de uma criação onde nós éramos muito pobres. Então nós tínhamos que plantar para poder sobreviver, né? E com isso começou desde muito cedo, né, esta minha interação com a terra, com a natureza. Então, desde sempre, nós plantávamos, nós criávamos, era uma vida totalmente rural. Para ele, viver entre as plantas é fundamental. Olha, minha relação emocional com as plantas é todas, né? Eu acho que não dá para viver sem elas. Eu sempre digo que o ser humano precisa da natureza, né? Tudo nos leva à natureza. Na minha vida, no meu dia a dia, todos os dias eu vivo essa estação maravilhosa que é a primavera. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.